O último capítulo do ano saiu, nos deixando com ainda mais pulgas atrás da orelha para 2025, bem a cara do Eiichiro Oda fazer isso com nós leitores. Quem é o homem que fez o filho com uma gigante? Ele pode ser um personagem importante nesse arco? Além disso, quem são essas duas figuras que deu as caras mais uma vez, dessa vez mostrando um pouco dos seus poderes? Percebe como nós estamos brincando de adivinha aqui? É um mistério bom e chato ao mesmo tempo que eu espero muito que o nosso Oda Sensei não demore tanto para nos mostrar. Mas sobre isso eu tenho bons palpites sobre quem são essas figuras misteriosas, tanto do lado dos gigantes, quem é o pai daquela criança, e tanto do lado dos vilões, quem são esses personagens. Mas galera, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Super Novos, o canal favorito do Eiichiro Oda Sensei. E antes de comentar sobre mais um capítulo que na minha opinião é sensacional, o Elbaf até o momento não tá me decepcionando em nenhum ponto e com isso eu fico muito feliz. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui do começo ao final do ano, do último mês, dezembro no caso, do primeiro mês ao último, muito obrigado a todo mundo. Foi um ano, digamos assim, bem complicado em todos os sentidos. Eu acho que quem acompanha sempre aqui o canal meio que percebeu que a frequência de vídeos não é mais a mesma que era antigamente, e isso tem a ver com o que acontece por trás das câmeras. Muita coisa aconteceu e muita coisa ainda está acontecendo, muita coisa indefinida, e que são coisas que provavelmente a gente vai acabar falando no ano de 2025. Mas no geral, mesmo com todos esses problemas, sempre que a gente lançava um vídeo, sempre que a gente lia esses comentários, seja de críticas ou seja de elogios, seja de pessoas dando opiniões, dando sugestões, dando teorias a mais que caberia nos vídeos, que caberia nas teorias, sempre me alegrava bastante e alegrava todo mundo aqui. Porque no fim das contas, isso aqui são fãs de One Piece falando com fãs de One Piece e não precisa ser nada além disso. E não tem coisa melhor do que falar de algo que a gente gosta. E One Piece é uma coisa que a gente ama de verdade. Bom, dito isso, sem mais enrolação, deixa o like aí, obrigado a todo mundo que já fez isso e depois da intro, a gente começa esse vídeo. O começo do capítulo explica mais sobre a biblioteca, mostra a diretora da biblioteca da coruja, a Biblo, que basicamente tem um poder de uma Akuma no Mi, que é a Iko Ikonomi. Ela é uma coruja educadora e ela pode gigantificar tudo que é inorgânico. Isso me faz um pouco para parar para pensar sobre aquela teoria que o Vegapunk nos mostrou sobre as Akuma no Mi serem de origem dos desejos das pessoas. E que tipo de desejo seria esse de gigantificar tudo que é inorgânico? Que tipo, por quê, sabe? Mas é claro que tudo tem seu contexto, por mais louco que seja. Por exemplo, tem a fruta do casaco, que muito já se especulou que alguém estava com frio e simplesmente desejou um casaco. Pronto, não precisa ser nada além disso. E nesse caso aqui da Bíblia, casou perfeitamente, porque, enfim, é uma biblioteca de gigantes, normal que os livros sejam gigantes também. Mas que bom saber que esses livros podem voltar ao seu estado original e a Robin pode ler eles tranquilamente. E já sobre isso eu quero comentar uma coisa que acontece só mais lá pra frente, mas é da hora já trazer pra cá, porque acontece novamente a divisão dos chapéus de palha que sempre acontece em todos os arcos. Aqui a gente vê, por exemplo, o Chopper conversando com a Robin sobre existir livros de medicina naquela biblioteca, e ela comenta que realmente tinha alguns livros de medicina sim. A própria Robin também fala que decide ficar, até porque ela tá no habitat natural dela, um lugar cheio de livros, e eu imagino que ela esteja com saudade de um local assim, um local extremamente nostálgico, né, por causa da biblioteca de Ohara. Além disso, a Bonnie também vai ficar por lá, nossa Mugiwara estagiária, digamos assim, e a Vegapunk, que vai tirar a autorização de residência para poder morar ali em Elbaf e criar o seu novo laboratório. E a Bonnie vai acabar acompanhando ela para acompanhar esse processo de trazer seu pai de volta à vida, como a gente viu no capítulo passado, dela falando que sim, é possível trazer o Kuma de volta. Mais um personagem aí que não vai morrer, fala aí. O Oda não mata não. Já o Frank tem um motivo mais interessante, porque é sobre a árvore de Adão, que tem sua origem ali de Elbaf. Eu não sei se o Frank vai conseguir mais madeiras de Adão para fazer algum tipo de Power Up no Sun Go. Eu sinceramente não sei se os gigantes vão disponibilizar, se existe algum tipo de mercado de madeira de Adão. Mas caso ele consiga, sim, pode ser que tenha um Power Up muito bom no Sunny. E é aquela coisa, isso aqui é um anime shounen, todos os personagens têm alguma evolução, e é normal que o Sunny, que também é um tipo de personagem, também tenha sua evolução. Assim como o próprio Going Merry também era considerado um chapéu de palha pelo próprio Oda, tá? Bom, é aqui nessa cena de separação a gente vê aqui o novo visual do chapéu de palha, e tem coisas muito legais aqui pra analisar. Primeiramente, o Frank de barba. Cara, eu curto muito o queixo do Frank, que ele é todo dividido, né? Eu acho muito interessante visualmente falando, mas
mas eu gostei dele com barba, cara. O Brook, bom, soltar o osso como sempre, a Robin perfeita como sempre, esse corte de cabelo dela nunca deveria ter mudado, ainda bem que o Oda voltou, cara, a diferença da Robin assim é de outro mundo. Já o Jinbe tá bem estiloso, mas um detalhe interessante é o cinturão que ele tá usando, que contém em volta de alguns círculos uma serpente. Essa serpente quase que morde o próprio rabo, como a própria Jormungandr que dá a volta no mundo todo. Talvez sim seja uma referência e aquela coisa, o Oda adora serpente, coisa que vocês já estão cansados de saber aqui, que a gente comenta muito sobre as serpentes aqui no mundo de One Piece, principalmente a Jormungandr e principalmente aqui em Elbaf, né? Que essa seja a primeira de várias outras referências. E é claro, a gente não viu até um momento nenhuma serpente gigante em Elbaf, coisa que a gente faz as comparações com o Skypiea. Nessa altura do campeonato a gente já tinha alguma coisa sobre serpentes. E vale lembrar que no mapa de Skypiea, a primeira vez que a gente vê o mapa lá da Ilha do Céu, a gente vê serpentes e a gente vê também um gigante. Eu já falei sobre isso aqui no canal, que esse gigante não dá pra saber exatamente se é a representação de um Oni, que o desenho parece mais ser um Oni, ou é só uma representação meio que grosseira de um gigante normal. Mas de qualquer maneira, essas duas terras são ligadas ao Deus do Sol. Em nenhuma outra terra de One Piece, em nenhuma outra ilha foi se falado tanto sobre o Deus do Sol como foi em Skypiea, pela primeira vez a gente escutou esse nome, e em Elbaf. Então alguma ligação vai ter, e com certeza as serpentes têm alguma coisa a ver com isso. Agora vamos comentar sobre o Coron, que é uma criança bem diferente das outras crianças, que deseja ser um guerreiro e que não tem essa mentalidade dessa nova geração, digamos assim. Quem diabos é o pai dessa criança aí? Esse é um mistério aí da vez. O canal Supernovas não é programa do Ratinho para fazer teste de DNA, mas eu vou tentar desvendar esse mistério aqui com vocês. Primeiramente, a cor do cabelo do Coron é rosa, a gente viu isso no anime. Não sabemos qual é a cor do cabelo da Replay. Caso for branco, a mistura de branco com vermelho é rosa, ou seja, o pai é o Shanks. Desvendado o mistério, acabou o vídeo. Brincadeiras à parte, existe a possibilidade de ser o Shanks o pai? Sim, mas é bem difícil que isso aconteça, porque já foi citado em capítulos passados que o pai dele moraria na mesma ilha, em Elbaf. E aqui mesmo nesse capítulo é dito que eles têm algum tipo de união estável, mas por causa da idade deles, os gigantes não envelhecerem como um humano normal, eles acabam não se unindo, é só por isso mesmo. Mas é aquela coisa, o Shanks estava até pouco tempo em Elbaf também, e como ele é aliado de Elbaf, ele é uma pessoa respeitada por lá, daria sim pra incluir ele nesse sentido. Daria pra incluir os Shanks nessa lógica sim, com certeza. E além disso, a introdução desse menino, o Coron, é bem parecido com o próprio Luffy, porque ele tem tipo uma Makino no bar e tal, um clima bem Luffy mesmo. Fora que ela tem uma listra, uma tatuagem bem no olho que também remete ao Shanks. Porém, todavia, entretanto, o mais provável é que seja aquele cara que apareceu nas sombras no Mi do Eiichiro Oda, lá no começo do arco, que seja o pai realmente. Porque aparentemente ele é um cara que mora na ilha de Elbaf, diferente do Shanks, que é um cara que vai pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. Ele é um pirata raiz mesmo. E o fato dele ser mais novo que ela naturalmente não significa nada, porque os gigantes por si só eles envelhecem mais devagar. Então o cara pode ter 80 anos e mesmo assim ser mais novo que ela. Então esse cara poderia ser muito facilmente um Gaban, um Chique, seja lá quem for esse sujeito aí que aparece na silhueta. Aí só pra deixar isso bem claro, no próprio capítulo o editor faz um favor pra gente. Ele faz uma nota falando Naien no Tsuma, quer dizer esposa por direito ou união estável. E sinceramente, união, Shanks, esposa, cara, isso pra mim não gruda muito. No fim do capítulo a gente tem a introdução de um novo gigante que já foi nos mostrado outra vez aqui nesse mangá, o Jaru da Montanha da Barbada. Ele que da primeira vez que apareceu em um flashback ele tinha 408 anos de idade e agora na última vez tem 345 anos. E assim como o Garp, que é um herói velho brabo, chegou sendo introduzido em cenas de comédia, esse Jaru também foi, com uma espada no meio da testa como se fosse nada. E é aquela coisa, talvez muitos de vocês não sabem, a gente já comentou sobre isso aqui no canal em um vídeo bem antigo, na verdade, sobre personagens mais velhos. E o Oda comenta que personagens mais velhos muito fortes pra ele é uma coisa que faz sentido. Por isso nós temos Garp, Barba Branca. Porém, no próprio vídeo que a gente comenta sobre isso, a gente comenta sobre algumas incongruências. Obviamente o Garp não é tão forte como ele foi na época que ele enfrentou os Rocks. Com certeza esse velho Jaru não é tão forte se se comparar à época do seu auge quando mais jovem. Porém, isso não significa que ele ainda não seja muito forte. Então fiquem de olho nesse velho aí, e ele pode acabar nos mostrando alguns feitos bem interessantes. Por fim, a dupla dinâmica se mostrou um pouco mais nesse capítulo. Eu pensei sinceramente que depois do fim do último capítulo, esse capítulo seria justamente só sobre eles, do Oda mostrando eles avançando, eles matando alguns gigantes, mas no caso aqui só foi um e ficou só nisso, infelizmente. Uma coisa que eu queria muito que o Oda fizesse é sempre quando termina um capítulo e ele puxa algum tipo de gancho pro próximo capítulo, que ele continuasse, sabe, que ele desse sequência a isso.
isso, mas sempre tem uma quebra e uma coisa que me incomoda bastante. Comentem aí se vocês concordam comigo. Aqui a gente vê mais uma vez muito pouco desse clone, desse irmão, desse, sei lá, Shanks 2.0, chame do que você quiser. E da moça que está do lado dele, que a gente também não sabe exatamente quem é. Muitos falam que é a Kuina. Por favor, não continuem com essa teoria, senão o Oda vai tornar realidade. Mas assim como esse cara que tem a aparência do Shanks, que pode ser também um clone do Garland, que tem a mesma aparência do Shanks, porém só muda o cabelo, e a gente, assim, não viu o cabelo desse personagem, que está usando um capuz, também vai seguir essa mesma lógica. Essa personagem escondida é alguém que já nos foi mostrado, só que a gente ainda não conhece muito provavelmente. Eu acredito que pode ser a Lily. Ah, mas a Lily no flashback tem um cabelo diferente. Ok, tanto faz. Esse Shanks aqui também não tem uma cicatriz e provavelmente tem um cabelo diferente também. O padrão não precisa ser necessariamente o mesmo. E por que eu digo isso? Porque essa personagem, ela tem um nariz em pé. Quando os gigantes falam com ela e eles não a obedecem, ela fala: abaixem a cabeça. Criaturas arrogantes, desde quando eu fiz uma pergunta? Eu lhe ordenei, responda. É uma linguagem rebuscada, é alguém que tem um cargo muito alto e sobre os seus poderes não deu muito bem para entender o que foi isso aqui que vocês estão vendo aí na tela. Parece até que foram umas bombinhas, não deu para entender muito bem o que foi aquilo. Até os gigantes se perguntam: ué, o que foi isso? A gente também não entendeu muito bem. Porém, foi algo que causou aparentemente uma dor interna, porque a gente não vê nenhum ferimento externo do gigante. E assim como Saturne tem um tipo de poder parecido, e assim como o Haki do Rei também consegue afetar alguém que tem uma energia menor, uma vontade menor no caso, tem um efeito um pouco parecido. E sinceramente, que bom que não é Haki do Rei isso aqui, porque sinceramente eu acho que Haki do Rei pode ser que fique um pouco banalizado se vários personagens muito poderosos começarem a aparecer, porque perderia o sentido. Principalmente se clones começassem a ter Haki do Rei. Não que todo mundo não possa ter vontade, não que todo mundo não possa ter sonhos, todo mundo vai ter, é claro, cada um na sua medida. Mas se fosse assim, se todo mundo tivesse um Haki do Rei absurdo desde sempre, se todo mundo tivesse uma vontade absurda desde sempre, cara, o One Piece já teria sido descoberto há muito tempo. E para 2025, o Oda deixa essa pulga atrás na orelha, como eu falei lá no começo do vídeo. Qual vai ser o destino desses dois personagens, quem ele vai matar no meio do caminho e como é que vai ser a reação do Luffy quando vê esse Shanks ou Garland, seja lá quem for esse clone aí, ou seu próprio Shanks, como o Léo já comentou aqui, e sobre quem é essa moça aqui. Eu sinceramente eu tô mais curioso para saber quem é ela do que esse cara aí que parece com Shanks. Mas galera, com isso que eu encerro esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Eu não sei que dia tá saindo esse vídeo, se vai ser o último vídeo do ano, se é o primeiro vídeo do ano, mas de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Comentem o que vocês acham de diferente, o que vocês discordam, o que concordam, o que faltou teorizar aqui, porque com certeza faltou muita coisa. E mais uma vez, obrigado e feliz ano novo para todo mundo aí. E é isso, valeu!